A figura do síndico é daquele que deve ser destinado ao papel de organização e obtenção de metas. Neste último bloco, vamos saber qual é a real dimensão da importância do síndico para a organização social nos condomínios residenciais. Seria ele um mini-prefeito, um fiscal da coletividade? Você se sente assim? Você é síndico, né? As pessoas, inclusive eu vi matéria nacional que saiu na Rede Globo há pouco tempo, que na cidade de São Paulo, que é a cidade onde tem o maior número de condomínios, já existe o síndico profissional. Quase todos os condomínios estão adotando o síndico profissional, onde você paga um profissional para ele ser síndico. Devido a que muita gente não quer a função, porque é uma tarefa difícil, você tem que ir contra interesses de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Você tem que cobrar o cara que não paga o condomínio em dia, você tem que coordenar funcionários, né? É uma empresa. Então, como foi esse começo? Né? Como você se tornou síndico? Eu me tornei por uma consequência. Eu não era síndico. Quando eu cheguei no meu condomínio, já teve a primeira reunião que ninguém se conhece, e aí foi eleito um cidadão lá que ficou como síndico. Só que ele não morava, ele era proprietário, mas não morava no condomínio. Então o que acontecia? E eu fui o primeiro morador do condomínio, me mudei, tinha casado, aquela coisa toda, e me adaptando também. E no início pode-se dizer assim, um inferno, porque está tudo ajustando, né? Elevador, funcionário, empresa, essas coisas todas, condomínios que estão chegando, mudança. Então eu fiquei resolvendo coisas que era dele, porque ele não morava lá no condomínio. Então o tempo foi passando, depois ele veio a mesmo quase renunciar ao cargo, porque também já estava ficando chateado, e as pessoas ligando, cobrando dele a presença, aquela coisa toda. Aí foi feita uma reunião e fica você e tal. Pronto, eu disse, olha, para ficar, eu sou um cara que eu gosto das minhas coisas corretas e certas. Eu vim morar aqui, estou consciente que eu tenho que seguir as regras do condomínio. Então, vou tentar ficar. No início nós tínhamos uma administradora, não tínhamos a administração como é hoje própria, e levamos azar, porque duas administradoras que nós colocamos, para a gente não foi bom. Tem muitas administradoras boas por aí, que eu sei. Mas no nosso caso a gente levou azar no início, então eu tive que tomar a frente. Passe essa experiência para a gente, porque existem diversas empresas de administradores de condomínio. Existe o condomínio, o síndico profissional já. Isso. Né? E você não é nem síndico profissional, nem administrador. Isso. Né? Você é um morador. Morador. Essa experiência de ter já uma administradora, o que foi bom, o que foi ruim? O que vocês aprenderam com isso? O bom é que a administradora, o síndico, ele praticamente fica só como representante, e o contato é direto com a administradora nessa questão de, por exemplo, um funcionário faltou, você não vai se preocupar, a administradora resolve, problema jurídico, eles vão lá, aquela coisa toda. Agora, muitos, no caso que aconteceu com a gente, havia uma coisa assim, de o camarada passava lá, dava uma olhadinha e ia embora, e não cuidava de detalhes do condomínio como a manutenção preventiva. A gente enfrentou muito isso, né? E no nosso caso também era a questão de que você, por passar o dinheiro para a administradora e em alguns casos um funcionário saía, você estava em dia com aquela administradora, mas você depois era chamado pela justiça porque você tinha um contrato com ela e tinha que responder por aquele funcionário também. Então esse é um problema que eu vejo assim complicado. Agora, uma boa administradora também eu acho que resolve o caso. Agora, no nosso caso também gerou economia e gerou a tranquilidade de a gente saber como a nossa casa está. Os encargos são pagos pela gente, a folha de funcionário é paga pela gente, a gente sabe como a gente está. Você tem a vantagem de liderar o processo sem um administrador, que você não tem nenhum intermediário que você confie, que de repente acontece problema, você nem sabe. Você só vê a bomba chegar. É verdade, né? é verdade. E quando você dirige, não. Você conhece detalhe por detalhe tudo que está acontecendo. Isso, e dizer assim, não sou só, existe um conselho, uma administração compartilhada de cada prédio, porque no caso lá são 6 prédios, cada prédio hoje tem o seu subsíndico e nós temos uma comissão administrativa. Então há reuniões administrativas onde a gente detalha os problemas, os investimentos, decisões que temos que tomar. E isso é um compartilhamento, isso é muito importante. Agora, tem que ter um compromisso, né? Muita gente, eu não posso, vou viajar, sair, isso acontece com frequência. Panela que muito mexe, termina ficando ruim, né? Ou azeda, ou cozinha demais, enfim. Quando tem alguma coisa que vocês precisam tomar uma decisão, eu não falo a mudança das cores, mas uma planta que está ali interferindo, por exemplo, no calçamento, vocês decidem isso em reunião
Ou pode tomar a decisão? Não, a gente tem carta branca já, assim, pelo tempo que a gente tem lá no nosso caso. Estou falando de ter a confiança dos moradores que em determinadas coisas você não está fazendo reunião, né? Agora, decisões importantes, você vai mexer, fazer uma obra grande, mexer na fachada do prédio, coisas assim que você veja que é uma decisão muito importante, aí sim, você tem que fazer uma reunião, você tem que discutir e colocar em votação. A própria taxa do condomínio mesmo, você tem que, quando vai reajustar, explicar por que foi reajustada, mostrar a planilha de custos, essa coisa toda. Então, são decisões aí, pode-se dizer, coletivas. Agora, administrativamente, não. O síndico, para trocar uma planta, ele não vai precisar fazer uma reunião, tá entendendo? Houve um problema de um calçamento que soltou, alguma coisa, tem que se mandar fazer logo. Então, graças a Deus lá, a esse ponto importante, os moradores não se preocupam com essa parte, assim, de interferir. Como vocês resolvem, por exemplo, a manutenção do condomínio? Porque tem manutenção que é, por exemplo, fachada, outra calçada, outra planta, outra adubação, outra piscineiro. Tem um custo. Tem. E tem as obras que aparecem, por exemplo, a questão do acaso, um acidente, né, um muro caiu, alguém bateu. Como é que vocês calculam isso? Bom, primeiro eu vejo as despesas fixas. Fixas é uma coisa que você já está dizendo, você tem todo mês aquilo ali, folha, água, energia, tá. Você tem que fazer um planejamento anual. No nosso caso, a gente faz um orçamento anual do que é que a gente já está previsto em gastar nas fixas, os aumentos que vêm normalmente e investimentos que a gente pode fazer. Então, já é calculada uma taxa de condomínio onde haja uma sobra, pequena ou grande, depende do condomínio, para que você não esteja realizando taxa extra. Realizar taxa extra é muito chato. Você está aqui e pega o condomínio dos pilares. Você, em caráter muito emergencial, que seja uma coisa muito séria, aí sim, se chama todo mundo e diz o porquê. Mas no dia a dia de um condomínio, se tiver planejamento desde o início, você tem como separar o que é despesa fixa e o que é investimento e manutenção. Manutenção preventiva, fator importante em qualquer condomínio. Quanto por cento para manutenção preventiva? Eu lá, em média, varia. Em manutenção, você tem que deixar reservado por mês a faixa de 10% da sua arrecadação. Então, porque nós moramos numa área de maresia constante, entendeu? A dificuldade de principalmente máquinas, elevador, bomba. A maresia sofre muito com a maresia. Então, tem que estar sempre você lá gastando e investindo. Todo dia, quando eu desço do meu apartamento, eu já estou com o meu e-mail aberto em casa com o relatório dos porteiros, que todos eles lá já são, posso dizer assim, foram treinados para... Estão na área digital. Na área digital já. E nós trabalhamos via MSN o dia todo. Onde eu estiver, eu estou conectado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão. Agora, isso é um estresse, né? É um estresse. Você recebe alguma coisa por isso? Não, só no caso lá, é previsto até na convenção que o síndico tem um salário. Mas eu abri mão disso justamente para não ser tratado assim, com a obrigação de empregado. Eu estou síndico. E, inclusive, um fato interessante, queria até deixar registrado aqui, na última eleição agora, que foi no ano de 2011, eu não me candidatei já para dar uma chance. Mas você foi retornou por aclamação. E deixei justamente a oportunidade de algum colega querer assumir qualquer condomínio, que é um direito, desde que ele seja proprietário e esteja de acordo com o regimento eleitoral. Ninguém se inscreveu, né? Ninguém se inscreveu. Aí o que é que eu faço? Eu chego e largo o condomínio? Eu não posso fazer isso, porque eu tenho pessoas que dependem da gente. Mas, né? Pelo que você está dizendo aí, né, gerou um compromisso muito grande para você e uma acomodação também muito grande para os outros. Por parte dos outros, Né? Não, eu tenho o Valtenor, está tudo funcionando direitinho, deixa com ele. Mas ninguém sabe qual é o estresse para a pessoa. Até muita gente que está mais próxima Mas é um estresse de cuidar da casa. Da minha casa, é isso que eu digo para as pessoas, a minha preocupação, porque se eu deixasse o condomínio e saísse de lá, beleza, né? Não é mais minha responsabilidade, mas eu continuo morando lá. Então, por exemplo, se eu largar hoje, eu renuncio e a conta, a Caixa Econômica, que a nossa conta é na Caixa Econômica, ela não vai autorizar mais nenhum pagamento, nenhum cheque, até ter um síndico legal, eleito, essas coisas do trâmite legal. Você tem um peso, né? Você tem um prazer, porque você está cuidando da sua casa. O prazer maior é isso, é chegar agora no final do ano e no início do ano ter mandado para o e-mail de todos os moradores do meu condomínio certidões negativas de todos os órgãos públicos que a gente tem, contar FGTS, INSS, folha de pagamento, tudo rigorosamente. Esse é um prazer, na verdade. E você pensa em profissionalizar-se? Eu já recebi, quero também dizer, recebi
propostas de parceria, de tomar conta de condomínio. No momento não é meu interesse, porque eu tenho minha vida profissional, graças a Deus, bem estabilizada, dá para o meu padrão de vida. Agora, quando eu me aposentar como consultoria, bem claro isso, eu pretendo até dar uma ajuda, como já faço isso gratuitamente, sou chamado às vezes para dar palestra, alguma coisa em algum condomínio, um encontro assim, de colegas que me chamam para dar dica, eu sou sempre aberto. Mas não pretendo ser o síndico de tomar conta do condomínio. Isso aí eu não quero não, porque é uma função muito difícil, muito assim, incompreensível, porque as pessoas não entendem que você tem que ser negociador, você tem que entender de eletricidade, de tudo encanação. Um pouco, de tudo hoje eu entendo um pouco, não sou o melhor, entendo um pouco, sou curioso, aquilo que eu não sei eu pergunto, pesquiso, troco experiência com meus funcionários, tenho uma equipe muito boa hoje montada, onde eles me dão apoio, tenho confiança neles, eles em mim, e um grupo de condôminos também, que a grande maioria apoia. Para você ter ideia, numa pesquisa que foi feita o ano passado, onde cada condômino respondia se estava satisfeito ou não, de punho próprio, não foi, colocado numa urna, os que participaram deu um total, inclusive está na internet em um vídeo isso, quem quiser acessar lá no nosso site, está lá esse vídeo comprovando. Quando abriu as urnas, deu 98% de aprovação. Olha só. Então, dos que responderam. Dessa... então, satisfaz e dá uma responsabilidade ainda maior. Uma prestação de serviço que você faz, nesse momento que a gente está aqui conversando, né? Muitas pessoas estão aceitando e recebendo essa mensagem como experiência também. Como experiência dizer o seguinte, não coloque a responsabilidade no seu síndico, não. Ajude ele onde você estiver, que ele sozinho ele não vai fazer nada. Eu só consegui chegar também onde cheguei por uma equipe, né? Por os condôminos, a grande maioria também apoiar. Tem aquele condômino que paga o seu condomínio em dia, segue as regras, ele nunca nem vai me ver. Fez a parte dele e eu estou fazendo a minha. Agora, eu gostaria de ter um substituto já. Eu estou brigando para ele, já houve até reunião, porque eu acho que eu já fiz a minha parte, já contribuí, está na hora de ter uma mudança, não quero me eternizar no cargo. Agora, eu não posso largar, chegar e entregar assim, dizer hoje eu não venho mais, não, eu tenho responsabilidade. Se você larga, você continua com a sua responsabilidade, que você vai ter que cuidar da sua casa. A sua casa, a sua área própria, né, do apartamento, e área comum também, também é sua. Né? Isso, também é minha, tudo é minha. E outra coisa, tudo é um compartilhamento, né? Nós moramos em uma comunidade, mesmo você não sendo simpático, alguém não gostar de você, mas você tem que ter a dignidade de dizer, bom, fulano está fazendo um bom trabalho, então vamos apoiar dentro do que for a atribuição dele. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o síndico e jornalista Valtenor Leôncio. Obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau.